Olá, queridos amigos e amigas que me seguem aí no canal Fala Sério Pastor, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Fala Sério. Hoje estou fazendo um vídeo um pouquinho diferente. Nós vamos responder vários questionamentos que surgiram depois de um outro vídeo que eu fiz, que vai estar aparecendo aí no link aí em cima, você pode assistir. Mas foi sobre o Gênesis, né? Eu fiz um vídeo falando sobre os dias da criação. E aí algumas pessoas, alguns terraplanistas começaram a questionar algumas coisas e eu resolvi falar sobre o termo raquia em Gênesis capítulo 1, tá certo? Então, já deixa o seu like aí, compartilha esse vídeo com todo mundo, isso ajuda a fortalecer o nosso canal. Se você chegou aqui, não é inscrito, passou só para assistir, já aproveite e se inscreva, tá bom? Porque ajuda a gente a crescer aí no nosso canal, tá bom? Fica com a gente aí até o final, espero que a explicação de hoje seja bastante interessante para você. Muito bem, conforme eu mencionei, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o termo raquia, que é uma expressão que aparece ali no livro de Gênesis, e eu queria ler com vocês alguns versos da Bíblia para explicar algumas coisas, alguns equívocos, não é? Essa teoria da Terra plana, na verdade, surgiu assim com mais força, né? Nos últimos tempos aí, talvez nos últimos anos, e pelo fato desse assunto ter se levantado, né, mais recentemente, e algumas pessoas, no afã de defender esta teoria, querem fundamentar na Bíblia e dizer nós somos os verdadeiros criacionistas e até, de certa forma, colocam em xeque a teoria criacionista, acabam, se eu posso usar essa expressão, dando mau testemunho, né? Algumas pessoas lá fora acabam pensando assim, criacionista, aquele povo que acredita na Terra plana. Não, criacionista não acredita em Terra plana. Tem um grupo de pessoas que querem ser vistos como se fossem os verdadeiros criacionistas, e aí acabam falando coisas que nós criacionistas de fato não acreditamos. Tá? Um dos fundamentos que os terraplanistas usam é o livro de Gênesis, capítulo 1, quando fala sobre raquia, que é a expressão para expansão. Eu quero dizer para você, primeiro, que a língua hebraica, o hebraico bíblico, ele é extremamente rico, porque, segundo os linguistas, quanto menos palavras uma língua tem, e ela consegue expressar muita coisa em poucas palavras. Então, isso é riqueza. Outros consideram isto uma pobreza, porque você, às vezes, tem um mesmo termo para significar várias coisas, né? E alguns linguistas já entendem que não seria uma riqueza. Eu, particularmente, considero algo assim bastante interessante, bem rico, de fato, porque no hebraico bíblico você vai ter em torno aí de 8.000 e poucas palavras. Só para você ter uma ideia, a língua portuguesa no dicionário Hawais, se não me falha a memória, tem em torno aí de 240.000 palavras. É bem verdade que o hebraico moderno tem muito mais palavras, uma vez que, no avançar do tempo, avança-se o conhecimento, novas coisas que precisam ter nomes vão fazer com que a língua cresça. Então, no hebraico moderno, você tem que ter muito mais palavras do que o hebraico bíblico, porque não tinha carro, porque não tinha jipe, porque não tinha geladeira, porque não tinha micro-ondas. Enfim, é uma infinidade de coisas que tem nomes agora, mas o hebraico bíblico ele é bem reduzido. Isso significa que você vai ter várias palavras com múltiplos significados. Então, por exemplo, isso nós chamamos de polissemia. Na língua portuguesa nós temos isso. Por exemplo, quando eu falo manga, você entende que manga é isso aqui. Mas depende do contexto. Se eu disser para você, vá na feira e compre banana, laranja e manga, você vai trazer isso aqui para mim? Naturalmente que não. Você vai trazer uma fruta. Polissemia. Se eu falo mangueira, se eu estiver falando no contexto de árvores, você vai entender que a mangueira é o que dá manga. Mas se eu disser para você, vai na loja de construção, de material de construção, sei lá, compra uns parafusos lá e compra uma mangueira. Tu vai trazer um pé de manga? Não. Então entenda que
as palavras elas podem ter múltiplos significados. Então, vamos ver aqui o que a gente... Primeiro, a gente tem que entender como que o Gênesis foi construído. Não é? Então, eu falava no vídeo que eu apresentei, e eu vou abrir aqui, vou compartilhar com vocês a minha tela. Eu estou gravando, até o meu áudio está um pouquinho diferente. Eu não estou usando o meu lapela justamente porque eu estou gravando aqui usando um programa de computador e não consegui colocar o lapela, enfim. Mas eu vou tentar compartilhar a minha tela aqui com vocês para que vocês vejam a estrutura. Já mostrei isso aqui em vários vídeos meus, acho que você já tem isso aqui decorado, na verdade. Mas a estrutura quiástica do livro de Gênesis. Então, essa estrutura quiástica, ela é muito significativa por uma razão. A gente vai ver, primeiro, Deus preparando para depois colocar as coisas em seu lugar. Deus, ele primeiro prepara o terreno e depois ele coloca as coisas no lugar. Eu falei, inclusive, isso nesse vídeo que eu mencionei. Deixa eu compartilhar aqui, então, a tela com vocês. Deem uma olhada nisto aqui. Então, veja. Você vai ter aqui, olha. Primeiro dia, eu já falei como foi a criação de fótons. Se você quiser uma explicação assim, mais detalhada sobre este assunto, por que no quarto dia Deus cria o Sol, mas em que luz era essa, e como é que houve Erev, Boker, tarde e manhã, o primeiro dia, tarde e manhã, o segundo dia, se não tinha sol, se não tinha movimento de rotação, como é que existe tarde e manhã? Então você vai ver nesse outro vídeo, tá aí no linkzinho aí em cima, vou ver se eu deixo aqui no link da descrição também, e lá no final do vídeo vou deixar como a thumbzinha para você já ir direto para este vídeo. Então lá eu explico tudo isso de maneira bem detalhada com base na língua hebraica. Tá? Mas a gente vai ver que Deus ele prepara o caminho, olhem só para a imagem, Deus prepara aqui o caminho, e aí no quarto dia você tem a realização disso. No segundo dia, aqui que nós chamamos de firmamento, eu vou explicar sobre isto, a expansão, Deus faz a expansão, e depois e faz a separação entre a expansão, os céus, né, e as águas, e aí no quinto dia ele para a expansão, as aves, e para as águas, os peixes. Você vai percebendo essa estrutura quiástica que existe entre Deus nunca vai fazer por exemplo, Deus nunca vai fazer as aves sem antes ter feito a expansão. Deus não vai criar os animais sem antes ter feito a porção seca. Por isso que no terceiro dia você tem a porção seca, frutas e verduras que vão servir de alimentos para estes animais, e aí no sexto dia Deus cria o homem e a mulher e também os animais terrestres. Então você vai perceber essa estrutura quiástica aqui, onde Deus ele vai primeiro preparar o terreno para depois trazer aquilo que vai estar naquele ambiente que ele criou. Dito isto, vamos então fazer uma análise do segundo dia da criação. Eu quero compartilhar novamente a minha tela, e eu vou compartilhar aqui um programa que eu tenho de computador, conhecido como BibleWorks, que nós temos mais de 100 versões, acredito, da Bíblia. Para vocês terem uma ideia, só apresentando aqui para vocês, olha, só em inglês a gente tem isso aqui, de versões. Em grego a gente tem isso aqui. Em hebraico a gente tem isso aqui. Em latim tem isso. Aí tem albano, árabe, búlgaro, né, catalão, chinês. Bom, aí tem uma série, e aí tem também de português, russo, enfim. Eu coloquei algumas versões aqui de português, coloquei também aqui a versão hebraica, e a versão grega também tem aqui algumas versões em inglês, pelo menos duas aqui, tá? Vamos ler o texto em hebraico? O texto em hebraico diz o seguinte: Vayomer Elohim yehi rakia betor hamaim vihi mavdil ben maim lamaim. E aí, como é que nós traduzimos isso daqui? Vayomer Elohim, disse Deus, yehi rakia, haja rakia. O que é rakia? Bom, aí agora é que está a pergunta que vale $1 milhão. Tem muita gente que tem a visão de que raquia seria, então, o firmamento, um domo. Você pode ver aqui, quando eu coloco o cursor, você vê a tradução de raquia, uma extensão, surface, uma expansão, tá? Expanse, uma expansão, uma extensão. Bom, muito bem.
De onde é que veio, então, aqui você tem 4 versões em português, disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E haja firmamento, a outra versão, no meio das águas, e a separação entre águas e águas. Haja uma expansão, as outras duas falam de expansão. Mas tem uma que fala firmamento. De onde vem esta palavra firmamento? Vem daqui do grego, ó. Kaiei penhoteos geneteto. E aí vem a expressão aqui, ó. Esterelma. Esterelma. O que é esterelma? Aqui tem um firmamento, algo sólido, firme. E aí eu já vi algumas pessoas argumentarem o seguinte, pastor, no próprio grego, na Septuaginta, fala claramente que há um firmamento, algo que é firme lá em cima. Bom, com base então na Septuaginta, na língua hebraica, você vai ter a possibilidade de ser traduzido por expansão, a possibilidade de ser traduzido por abóboda, a possibilidade de ser traduzido por algo firme, tem várias possibilidades. Tá? Então, esta expressão rakia, ela pode ter esses múltiplos significados. Eu não vou negar para você e dizer assim, não, a expressão rakia, ela não pode significar uma abóboda ou algo firme, chato, porque esta é uma possibilidade sim de tradução. Eu não posso ser simplesmente aqui parcial e dizer assim, rakia significa somente expansão. Eu não posso fazer isso porque eu seria desonesto. Tá? Porque a palavra ela permite esses múltiplos significados de algo firme, algo sólido, como se fosse uma chapa, não é? Uma abóboda. Há esta possível tradução, mas também pode ser traduzido como expansão. Uma outra coisa importante a gente analisar é que a Bíblia ela não se propõe ser um tratado científico. A Bíblia não se propõe ser um livro científico, onde eu vou explicar todos os mistérios da ciência. Não, a Bíblia está preocupada com a nossa salvação. Vamos analisar, então, rakia e ver qual seria a melhor tradução para Gênesis 1. Será que seria uma abóboda ou uma coisa firme lá em cima? Ou seria, de fato, a expansão, como foi traduzido em várias versões. Eu dizia que a Bíblia ela não se propõe ser um livro científico, e muitas vezes o autor ele escreve daquilo que ele está vendo, ou com linguagem que é peculiar a ele, ser humano. Por exemplo, no livro de Gênesis, Moisés, ao escrever, relata que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Naturalmente que isso é um antropomorfismo, foi uma linguagem que Moisés encontrou, que na língua hebraica, na verdade, sentir tristeza profunda, foi traduzido para o português como arrependimento. Só que a Bíblia diz que Deus não é homem para se arrepender. Foi a melhor linguagem que o ser humano encontrou para descrever a profunda tristeza que Deus sentiu com a maldade do ser humano sobre a terra. Ok? Então, veja, quando você olha, não sei se você já teve essa experiência, esses dias eu estava na praia com a minha família, e a gente estava sentado ali e a gente olhou. Quando você olha assim para o horizonte, você tem a impressão lá na frente de que o céu encosta na água. É assim ou não é? Quando você olha lá para o final, no final das contas, água e céus se encontram. Visualmente falando, é assim que acontece, ou não é? Você olhou, pare um dia e olhe para um pôr do sol, por exemplo. Você vê lá atrás das montanhas, você olha para as montanhas e você vê o céu e o sol se pondo. Será que o sol se pôs atrás daquela montanha ali mesmo? Claro que não. Mas você olha para aquela cena e você vê como se o céu encontrasse com a terra. Você olha para o mar e você vê como se o céu encontrasse com a terra. E se você estabelecesse um marco ali onde o céu se encontra com a terra, você, pronto, é naquele ponto, agora pega um barco e vai lá. Aí você chegasse naquele ponto onde, poxa, foi aqui que encontrou. Sabe o que você ia descobrir? Que aquela distância existe outra para frente, onde o céu se encontra. Aí você vai. E aí você vai. E aí você vai. Sabe o que vai acontecer? Você vai chegar na África e não vai nunca chegar na ponta. Sabe por quê? Porque é o que o teu olho consegue enxergar. Essa impressão visual, como é que o autor escreve? Ele escreve com uma palavra que ele conhecia, rakia.
Ele escreve com algo que ele conhecia, dando esta impressão de que céu e terra se encontram em algum momento, ok? É o visual. Mas a Bíblia chama isso de expansão. Vamos voltar aqui para o texto, deixa eu compartilhar novamente aqui com vocês, porque eu tenho algumas observações a serem feitas aqui, tá? Haja separação, então Deus fez, né? Vayasar Elohim et ha-rakia, então Deus fez a expansão, e aí depois Deus fez a separação entre as águas e tal, e aqui diz o texto que Deus fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e as que estavam sobre a expansão. E eu acho muito interessante isso daqui, porque algumas pessoas, então, fazem a seguinte suposição. Então, você tem águas aqui que são os mares, e aí você tem um outro mar em cima da expansão. Então, você tem, na visão de alguns é assim, você tem uma abóboda, você tem um domo, em cima do domo, acima do domo, você tem um monte de água. Então, vamos ver a expressão aqui, que aparece na língua hebraica, não é? Vamos analisar aqui. Vayasar Elohim et ha-rakia, e fez Deus a expansão, Vayivdel, e separou, né? Aqui está no refil, causativo aqui, ele causou a separação entre Hamai, entre as águas, que Asher, Mitahat, que estão abaixo, né? Que abaixo. E aí você tem a expressão aqui, uma preposição min, desde, né? Junto com a expressão tahat. Então, mitahat, que seria desde abaixo, seria que estão abaixo, né? Larakia, então você tem as águas que estão abaixo, Larakia. Uven, e entre Hamai, as águas, Asher, Me'al. Aqui está muito interessante isso aqui, viu? Preste bastante atenção. E as águas que estão desde Al. Al quer dizer o quê? Presta bastante atenção nessa expressãozinha hebraica aqui, ó. Olha o que significa. Tem novamente a preposição de, tá? From, out, de, tá? Desde, etc. E aí você tem Al. Al quer dizer on, upon, ou seja, acima, sobre, tá? E aí sobre Larakia, sobre a expansão. Vai rirem. E assim foi. Então, nesse texto aqui, a impressão que nós temos, na primeira leitura, sem fazer uma exegese, naturalmente, Deus fez as águas que estão abaixo da expansão e as águas que estão sobre a expansão. Nossa, pastor, então tem águas sobre... Se você imaginar que é um domo, aí a cabeça de alguns imagina assim, tem o domo e tem águas lá em cima. Se você imaginar que é a expansão, e expansão é algo que você olha para cima e não vai ter fim, o negócio lá para cima sem fim, é a expansão. Nesta expansão, e que nós criacionistas entendemos que no aspecto de Gênesis 1, refere-se à parte da atmosfera, essa parte respirável, onde tem oxigênio, enfim. Aqui, nesta expansão, o que nós temos? Águas. Ué, mas como assim, pastor? Que águas? Se a Bíblia diz que não havia chovido, a Bíblia diz que não havia chovido, não diz que não tinha água. Não tinha chovido sobre a terra, Deus fazia vir o orvalho. Mas isso não quer dizer que não havia águas, não é? Na expansão. As nuvens estão aí. Deus não fez uma atmosfera seca, isenta de partículas de H2O. Ok? Então ele fez a separação e você tem as águas abaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. Presta bastante atenção na expressão al, porque todo terraplanista ele diz assim, al quer dizer sobre, por cima. Então tem que ter água lá em cima. Então, cadê? Eu não tenho nada aqui que parece com dom. Eu queria ter alguma coisa aqui que parecesse com dom, mas eu não tenho. Não tenho. Eu só tenho esse negócio aqui, mas esse aqui não parece com dom, não. Esse aqui não. Mas parece com o modelo deles de terra plana. Mas vamos lá. Imagina o domo. E aí, lá em cima, na cabeça do terraplanista, está cheio de águas. Beleza.
vamos avançar, que a expressão ao quer dizer sobre, não é? Então vamos lá. Quero convidar você agora a ir para Gênesis. Vamos voltar aqui para o meu compartilhamento de tela. Gênesis capítulo 1, verso 20. E aqui nós temos aqui a expressão alpene. Vamos lá. Vaiomer Elohim, disse Deus. Aí vem a ordem de Deus para produzir, tá? Ishretsu, Hamaim, produza, né? Povoem-se as águas. Sheretz, Nefesh Hayah, ou seja, seres viventes, abundantemente. Tá? A ideia é de muitos seres viventes nas águas, né? Na Hamaim, que é águas. E aí vem a segunda parte, que é onde eu vou me concentrar aqui com você. Diz o seguinte, olha, Veof e Eofef, que quer dizer e seres voantes, né? Criaturas voantes, não necessariamente somente pássaros, morcegos, enfim, eu até falei disso. E aqueles pterossauro, né? Aqueles animais que voam. Então, foram criados aqui nesse dia, tá? Veof e Eofef, animais que voam al haaretz, sobre a terra. Agora presta atenção. Al pene rekia hashamayim, que quer dizer sobre as faces, traduzindo literalmente, da expansão hashamayim, dos céus. Maravilha. Eu tenho aqui novamente as traduções e disse Deus produzam as águas, abundantemente répteis de alma vivente e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Nessa versão diz, e voem as aves abaixo do firmamento dos céus. Essa é a versão que o terraplanista mais gosta, claro. Claro que ele gosta dessa versão. Sob quer dizer abaixo. Agora me diga o que quer dizer ao. E o que diz essa versão aqui? Olha, vamos ver. Povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra. Olha, al. Então al é sobre a terra. Legal. Só que quando chega aqui, al penerekia hashamai, sob o firmamento dos céus. Aqui agora já, o al, que é sobre, já ficou sob, abaixo. É uma questão de tradução e eu vou explicar. Eu estava falando do grego e vou voltar nele. Olha só, sobre, e aqui, sob, abaixo. Sobre. Olha lá, al, sobre. Deixa eu dizer uma coisa para você. A expressão al nunca vai ser sob, abaixo. Ela é sempre sobre, acima. Agora a gente tem aqui que entender essa parte. Como eu estava mencionando para vocês, aqueles que acreditam no firmamento, esta palavra firmamento vem do grego. E é daquela palavra que eu mencionei para vocês, deixa eu mostrar novamente aqui. A palavra aqui, olha, sterelma, que quer dizer firmamento. Veio da Septuaginta, e muita gente olha e diz assim, não, mas a própria Septuaginta claramente fala de firmamento. Deixa eu falar algumas coisas aqui para vocês. Primeiro, Septuaginta, ela é a tradução grega do Antigo Testamento. Do mesmo jeito que o português é uma tradução, a Septuaginta também é uma tradução. Não é o texto original e não é a ele que você recorre. Mas, pastor, ali você tem a visão dos judeus sobre este assunto. Como eles imaginavam? Pergunta, dos judeus de que época? Quando é que foi escrita a Septuaginta? A Septuaginta foi escrita entre o ano 300, entre o terceiro e o primeiro século antes de Cristo. Entre o terceiro e o primeiro século antes de Cristo. Vamos botar distante aí, 300 anos antes de Cristo. Ok? E quando é que foi escrito o Gênesis por Moisés? 1400 anos antes de Cristo. Você tem uma distância de 1000 anos entre o que Moisés falou e que os judeus que moravam nem em Israel, moravam em Alexandria, no Egito, entenderam do texto. Então, ele é mais uma tradução ou uma interpretação? Então, ele reflete necessariamente o que Moisés quis dizer? Há uma expressão italiana que diz traduttore traditore, tradutor, traidor. Toda tradução é também uma interpretação. E nem sempre vai estar necessariamente perfeita. Ok? Então eu não posso simplesmente me basear na Septuaginta que foi escrita 1000 anos depois que Moisés escreveu o Gênesis para dizer que esta é a visão de Moisés.
Há um perigo muito grande nisso aí. Então, quem se baseia na Septuaginta comete um erro terrível. Tá? Vamos para o hebraico. Vamos para o hebraico. E no hebraico, a expressão al-pene, sobre a face da expansão. Agora a gente tem um problema gigantesco. As aves estão voando sobre, não abaixo, sobre a face. Porque vamos voltar para o Gênesis logo no iniciozinho, para a gente fazer uma comparação. Vamos ver aqui que Deus, ele cria, deixa eu ver se é no verso, aqui, vai Rior, aqui, fez separação entre a luz e as trevas. Ah, não, eu queria era logo no início mesmo. Aqui. Vehaaretz hayetat tohu vavohu vehoshe al peneteron veruach, e aqui que a gente vai concentrar a nossa abordagem, veruach Elohim merachefet al pene hamai, e o Espírito de Verrua, e o Espírito de Deus, Elohim, Merachefet, que é o verbo Rahaf, plainava, pairava. Onde ele pairava? Al pene hamaim, sobre a face das águas. Sobre a face das águas. Vamos ver o que diz a tradução? Se movia sobre a face das águas, pairava por sobre as águas. Você vai perceber que a expressão al pene quer dizer sobre ou por sobre. Algumas podem dizer assim, sobre a face de, mas eu explico já já sobre isso. Se movia sobre a face das águas, a face das águas. Então era sempre sobre. Se eu quero falar em português assim, meu filho, coloque este livro aqui sobre a mesa. Então você vai lá e coloca sobre a mesa. No hebraico, às vezes, a forma mais comum de se falar era, meu filho, coloque este livro sobre a face da mesa, ou seja, coloque em cima da mesa, coloque sobre a mesa. Quando eu vejo a expressão al pene, eu não preciso toda vez traduzir sobre a face de, eu preciso traduzir sobre. Com a expressão lifne, que é diante de, a preposição le, que é para, e pene, só que aí fica com som de F, fine, lifne, que quer dizer diante de. Então você está diante de alguma coisa, lifne, você vai falar esta expressão. Então, al pene quer dizer sobre. Você pode falar sobre a face, não tem problema nenhum, mas a ideia é sobre. E quando disse que o Espírito Santo estava sobre a face das águas, era sobre, não era abaixo das águas. Ele estava sobre as águas. Agora, se eu entendo que raquia é expansão e não tem fim, ou seja, não tem algo onde eu vou pegar, não vou bater lá em cima em alguma coisa, e eu digo, o avião está voando sobre a expansão, ou seja, sobre a Terra, sobre a expansão, ou seja, nessa expansão aqui, sobre ela ele está. As aves estão voando sobre a expansão. Mas se eu entendo que é algo duro, que bate lá, eu não posso dizer que está abaixo. É sobre. Se eu entendo que a expansão é algo firme, sólido, como um domo, a expressão al pene, sobre a face, tem que ser igual a al pene hamaim, sobre a face das águas. Sobre a face das águas é por cima das águas, era onde o Espírito Santo estava pairando, e então eu tenho que entender que as aves também voam aonde? Como foi que a gente leu? Deixa eu abrir novamente aqui para vocês. No verso 20, vamos olhar aqui, deixa eu colocar aqui no verso 20 para vocês lerem junto comigo. Então aqui, ó, al pene requia hashamai, as aves têm que voar sobre a expansão dos céus. Se eu entendo que expansão aqui, como eu já falei, é algo que não tem fim, então você está sobre a expansão. O que é sobre a expansão? É nela. Ok? Eu não tenho um espaço limitado, delimitado. Onde o avião está voando, pastor? Ele está voando sobre a expansão, sobre a atmosfera. É ali que ele voa. Onde as aves estão voando? Sobre a expansão, sobre a atmosfera. Essa parte. Agora, se eu defino que não é uma expansão, mas é algo que tem um limite, que tem um teto, que eu vou bater e voltar, que é um domo, então eu tenho que entender que a expressão al pene, sobre, não pode ser abaixo disso. Agora eu quero que alguém me explique que aves são essas que estão voando acima da expansão, porque na ideia do terraplanista, acima do domo, o que tem? Água. Então deveria ser peixe. A propósito, deixa eu fazer uma pergunta, só por curiosidade mesmo, se algum terraplanista puder me tirar esta dúvida. Quando Deus criou, no quinto dia, os peixes para as águas, ele criou só para as águas de baixo ou botou peixe lá em cima também, nas águas que estão acima do domo?
Desculpa, eu fui irônico, eu não resisti. Mas vamos voltar. Acima do domo, então, teria que ter as aves voando, porque o texto diz alpener. Agora, se você me mostrar em qualquer dicionário, pode ser esse, ou pode ser qualquer outro da sua preferência, se você me mostrar que a expressão al quer dizer abaixo, beleza. Beleza. Aí a gente termina a discussão. Mas até onde eu tenho estudado a língua hebraica, e aí o problema dos terraplanistas é que eles às vezes dão eles dão de que sabem da língua, de que conhecem a língua, na verdade não conhecem. Esquecem das múltiplas traduções possíveis. Então, se as aves estão voando al pene rekia hashamai, eu preciso de uma explicação para isso aqui. Como é que estas aves estão voando? Ou então você tem uma tradução seletiva. Quando você vai para o verso 2, a expressão al pene hamai, o Espírito de Deus, veru Elohim mirachefet al pene hamai, tá tudo certo, é sobre mesmo a face. O Espírito Santo não está debaixo da água, não? Não, pastor, é sobre, é por cima. Ah, é? Mas aqui na expressão al pene, então, al pene não seria sobre, abaixo? Não, é sobre mesmo. Ah, beleza. E no verso 20, como é que você traduz? Aí o terraplanista olha e diz, não, no verso 20 é sobre. É sobre o firmamento, é debaixo do firmamento. É debaixo do domo. Querido, que tradução é essa? Quer dizer, quando me convém, aí eu traduzo acima. Quando não convém, eu traduzo abaixo. As aves estão voando onde? Acima do domo ou abaixo do domo? Então, queridos, para a gente finalizar esse vídeo, acredito que ele já ficou até um pouquinho extenso, o que eu quis mostrar para você, a seletividade com que os terraplanistas eles usam a expressão raquia em Gênesis 1. Simples assim. A expressão raquia acompanhada do alpene, ali no verso 20, complica muito as coisas. Porque essa mesma expressão, alpene, aparece no verso 2, quando diz que o Espírito de Deus parava sobre as águas. Para nós que somos criacionistas, que acreditamos, por exemplo, que o termo raquia em Gênesis 1 é uma referência à atmosfera, onde Deus cria exatamente como eu mostrei no quiasma. Deus cria o espaço para as aves e o espaço para os peixes, e aí na estrutura quiástica, no quinto dia, ele vai povoar o espaço para as aves e povoa o espaço para os peixes. Simples assim. Ponto. E onde as aves voam? Sobre essa expansão. É acima da terra e nessa expansão, sobre essa expansão. Problema nenhum. Se eu delimito, se eu tenho algo ali, como é o caso das águas, e eu digo que o Espírito Santo está sobre as águas, é sobre as águas. Não é lá no espaço, não é debaixo, não é na terra, é sobre as águas. Tem águas, então ele está sobre as águas. Se a palavra aqui é domo, então é sobre o domo. Não é abaixo do domo, não é lá distante do domo, é sobre o domo. E se é sobre o domo, me explique como é que tem ave voando lá, ou são aves peixes? Porque acima do domo, na cabeça do terraplanista, tem água. Que aves são essas que voam sobre o domo? Fica aí a reflexão. Eu só pincelei o assunto, porque é bem vasto, é bem extenso, tem muita gente aí na internet falando um monte de coisa, como eu já disse. Pessoas que não conhecem o hebraico, pessoas que não conhecem a literatura bíblica a fundo, e aí querem ganhar views na internet, querem aparecer na internet, e acabam gravando um monte de bobagens por aí, falando bobagens sem conhecimento. Para que você fale de um assunto, você precisa ter conhecimento dele. Quando você vai falar de hebraico sem conhecer hebraico, você se atrapalha todo. Okay? Deixo aí no link da descrição também a playlist do Michelson Borges no canal dele, que é muito boa, muito boa. Tem muitos vídeos explicando diversas coisas, inclusive com aspectos científicos, aspectos bíblicos. São vídeos assim muitíssimo interessantes. Eu acredito que você dá um pulinho lá e assiste esses vídeos, esses vídeos vão ajudar você neste conhecimento, tá bom? Não se deixe enganar por pretensos conhecedores da língua hebraica que querem inventar a roda, né? Deus abençoe vocês. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.